Bom, eu estou aqui então agora com o Android Studio aberto, tá? Para a gente analisar aqui então a aplicação mobile, né? A aplicação que vai então realizar a emissão da NFC através aí do dispositivo Android. Bom, então aqui eu tenho as classes Javas, tá? Eu tenho aqui também os recursos, né? Como imagens, os layouts, menus e etc. Tá? Então vamos começar aqui analisando as classes que foram criadas dentro desses pacotes, né, o pacote DAO e também o pacote Helper, né, que são classes utilizadas para controlar, né, o acesso ao banco de dados do dispositivo. Bom, então foi criado aqui o T2TI NFC Contract. Tá? Nesta classe aqui é definido o nome do banco de dados e a respectiva versão. Tá? Então foi criada aqui uma classe produto, ok? Que implementa aqui a classe Basic Columns aqui do Android Studio. Tá? Essa classe ela está aqui no pacote Android.provider, ok? Então aqui foram definidos os nomes das colunas da tabela produto. Tá? Então temos a definição do nome dessa tabela e as respectivas colunas. Okay? Foi definido aqui também uma string onCreate, que é um SQL, né, que vai ser utilizado para criar essa tabela no banco de dados. Tá? Então aqui temos aí uma string que vai definir esse SQL. Tá? E logo depois temos aqui uma outra string também, chamada onDelete, que é a string que vai excluir essa tabela do banco de dados. Tá? Da mesma forma que foi feito para a classe unidade produto. Temos aí o nome da tabela, os respectivos atributos e as strings onCreate e onDelete. Tá? Então aqui na classe T2TI NFC Database OpenHelper, nós temos aqui essa classe ela herda de SQLite OpenHelper, tá? Então é necessário aqui sobrescrever os métodos onCreate e onUpgrade. Tá? No construtor dessa classe é recebido um parâmetro que é o contexto. Tá? Esse contexto ele é informado aqui no construtor da superclasse. Tá? E também passado o nome do banco de dados e a versão desse banco de dados. Tá? Aqui no método onCreate, inicialmente será executado aqui os SQLs onCreate, tanto do produto quanto da unidade do produto. Okay? No método onUpgrade, será inicialmente chamado o método onDelete do produto e também da unidade produto, e logo depois chamado aqui novamente o método onCreate. Tá? Então, esses são os procedimentos aqui para a criação, né, e a definição dos atributos, né, dos campos que serão utilizados aí no banco de dados. E aqui nós temos o produto DAO. Tá? Então aqui no produto DAO é utilizado a classe T2TI NFC Database OpenHelper. Aqui também é necessário utilizar o contexto, que é passado aqui, que é recebido aqui como parâmetro do construtor dessa classe, desse produto DAO. No construtor também é instanciado o Database OpenHelper. Tá? Aqui foram definidas as colunas que serão buscadas aí no banco de dados. No caso aqui, somente algumas colunas, como o ID, o GTIM, NCM, nome, valor de venda e alíquota ICMS PAF. Tá? Temos aqui o método getProdutos, que vai retornar um list de produto. Então, será feita aí uma consulta no banco de dados, tá? Através aqui do método query, aqui do objeto DB, que é da classe SQLite Database. Tá? Então, vamos buscar as informações no banco de dados de acordo com as colunas que foram definidas aqui anteriormente. Ok? Logo depois faz um laço nesse cursor, né, nos itens que foram buscados no banco de dados, e para cada um desse item será instanciado aqui um objeto da classe produto e o mesmo será adicionado então à lista de produto, né, para que seja então retornado aqui para o método que o chamou. Logo depois nós temos aqui o método getProduto. Esse método getProduto ele recebe aqui como parâmetro o ID do produto. Tá? Então ele vai buscar
um produto específico no banco de dados, através aqui, né, fazendo um filtro pelo ID do produto. Tá? Então, esse filtro é definido aqui pelas strings where columns e também do where values. Tá? Logo depois realiza a consulta no banco de dados e depois, né, caso essa informação seja localizada no banco de dados, define os dados desse produto e retorna para o método que o chamou. Tá? Temos aqui a definição do método setDados do produto, que recebe aí o produto como parâmetro e também o cursor. Tá? Então, esse método aqui ele vai definir os atributos ID, GTIN, NCM, nome, valor de venda e também a alíquota do ICMS PAF. Tá? Temos aqui um exercício, tá? No caso aqui, é persistir os dados da unidade na tabela unidade produto. Tá? Então, aqui no treinamento, nós desenvolvemos a persistência dos dados do produto, tá? Só que no caso da unidade do produto, que foi criada aí também a respectiva tabela, fica como exercício para que você persista, né, armazene os dados nessa tabela e busque de acordo com o produto que está sendo buscado, tá? Então aqui inicialmente essa informação está sendo definida de forma estática. Temos aqui o método que vai incluir um produto, tá? No caso aqui, inicialmente é instanciado um objeto lá da classe SQLite Database, tá? Logo depois define os atributos desse produto, tá? E insere esse produto no banco de dados. O método que vai importar o produto, inicialmente aqui, serão excluídos todos os produtos que estiverem cadastrados no banco de dados. Tá? Esse método ele recebe uma lista de produto, tá? E logo depois, então, esses produtos, né, essa lista de produto, cada item dessa lista de produto será armazenado no banco de dados. Ok? Então, esse é o procedimento realizado aqui para a importação do produto. Bom, então essas são as classes, né, que foram desenvolvidas aqui para acessar o banco de dados. Tá? Nos outros vídeos, então, nós iremos analisar as outras classes do projeto.